Olá, como é que você passou de ontem para hoje? Hoje é dia 25 de setembro e o título da nossa meditação é O que é o arrependimento? O texto principal vem do livro de Atos, capítulo 2, o verso 37 e 38, que diz: Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando me arrependo, mudo minha maneira de pensar e de sentir. A mudança tem em minha atitude e a própria direção da minha vida é modificada. Afasto-me do pecado para servir a Deus. Isso não é natural. Em nós nem podemos fazê-lo quando queremos. O natural é ocultarmos o pecado. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, diz Provérbios capítulo 28, verso 13. Não prosperamos mesmo. A vida espiritual estaciona quando não nos arrependemos. Sem confissão sincera, o pecado fica sempre diante de nós, como diz Salmo 51, verso 3. Não como uma acusação, mas como um desvio. É uma verdadeira tendência, persistente, com uma força superior. Esse sentimento sombrio nos arrasta e não podemos fazer nada para impedi-lo. Para acabar com isso, Deus nos concede o arrependimento por meio de Jesus Cristo. O Deus de nossos pais, disse Pedro ao Sinédrio, ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Atos capítulo 5, verso 30 e 31. No arrependimento, sentimos uma espécie de tristeza. Não a confusa e destruidora tristeza que o pecado deixa, mas uma tristeza em harmonia com Deus. Ela surge quando o Espírito Santo nos ajuda a compreender toda a maldade do pecado e nos induz a reconhecê-lo. Agora me alegro, dizia Paulo aos Coríntios, porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. 2 Coríntios capítulo 7, o verso 9 e o verso 10. A tristeza do pecado é diferente, confusa e difícil, destruidora e perversa. Davi a expressou de forma dramática, porque o pecado é uma contaminação destrutiva. Nesse processo, ele aniquila todo o nosso ser interior. Enquanto calei os meus pecados, dizia Davi, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. E o meu vigor se tornou em sequidão de estilo. Salmo 32, o verso 3 e o verso 4. Mas quando confessamos nosso pecado, Deus nos restitui a alegria e voltamos a viver. Essa reflexão ela foi escrita por Mário Veloso e ela foi publicada no mês de maio de 1997. Se por acaso o Espírito Santo está tocando o teu coração agora, confessa e arrepende o seu pecado a Deus. Que Deus te abençoe.